Bom, olá pessoal, primeiramente muito boa noite, meu nome é João Ricardo, é um prazer estar aqui fazendo essa palestra. Queria agradecer primeiramente o Everton pelo convite, né, para estar falando um pouquinho sobre Lean Six Sigma, estar discutindo bastante sobre o tema, que é o meu dia a dia, que é o que eu trabalho todos os dias e é o que eu realmente gosto de fazer. Então é um grande prazer estar aí compartilhando um pouquinho de experiências e trocando um pouquinho de experiências nesse congresso tão bacana, nessa estrutura tão legal que o Everton montou. Então esse conceito de um congresso online, onde as pessoas possam participar de maneira remota, sem a necessidade de estar presencialmente. Então é muito bacana, então gostaria de agradecer aí pelo convite feito por ele, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a falar um pouquinho sobre o meu tema, mas antes eu queria me apresentar. Então, como eu falei, meu nome é João Ricardo Araújo de Mello, tenho 33 anos, e aí aqui um pouquinho mais sobre a minha carreira, né? Então, eu sou engenheiro eletricista de formação, eu sou pós-graduado em administração industrial pela Fundação Vanzolini USP, eu sou Black Belt em Lean Six Sigma, e eu atuo na área aí de processos e melhoria contínua há mais de 11 anos, né? Então, nesses 11 anos eu atuei por empresas de diferentes segmentos. Então, eu comecei no segmento metalúrgico, passei pelo automotivo, logístico, farmacêutico e agora a minha experiência atual é no segmento de diagnósticos. Tá, então, nessas empresas e segmentos diferentes que eu passei, eu tive diversas oportunidades aí de implementar a filosofia Lean em ambientes totalmente diferentes. Então, é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, atualmente eu sou gerente de melhoria contínua no grupo DASA, né? Então, DASA é a empresa que chama-se Diagnóstico das Américas. Talvez por nome vocês não associem, mas eu tenho certeza que a grande maioria de vocês é cliente e usa os nossos serviços. Então, a DASA ela é dona do Delboni, Lavoisier, mais recentemente fez a aquisição de Salomon Zop, entre outros laboratórios aí, quase 30 marcas no Brasil como um todo. Então, ela é a maior empresa de diagnósticos da América do Sul, né, e ela tem crescido bastante, buscando o crescimento para ser líder global no segmento de diagnósticos, né? Então, ela vem muito forte e ela decidiu recentemente em criar um programa de melhoria contínua na empresa, justamente para sustentar esse crescimento que ela vem buscando aí no longo prazo, né? Então, o programa de melhoria contínua ele vem muito nesse aspecto de implantar a cultura de melhoria contínua, estabelecer processos, buscar resultados, enfim, implementar tudo que a melhoria contínua pode fornecer. Então eu estou lá bem pouco tempo, então eu estou completando um mês agora de empresa. Anteriormente eu trabalhava na Boehringer Ingelheim, que era uma farmacêutica, também na área de melhoria contínua. Mas agora o meu grande desafio aí é estruturar um programa de melhoria contínua para a DASA, tá? Então esse é o meu grande desafio atual. Então, como eu falei, na minha última empresa, na Boehringer, eu também trabalhava com programa de melhoria contínua, era responsável pelo programa de melhoria contínua, e nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado profundamente, aí, mergulhado em implantações de programas de melhoria, né? Então, na Boehringer, na Log anteriormente, e agora mais recentemente na DASA. Então, eu tenho encontrado diversas situações e uma delas que eu queria passar para vocês aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Qual que é o tema que eu acabei optando aí por estar compartilhando com vocês? É melhorar processos em ambientes administrativos, né? Então, quando a gente fala de Lean Six Sigma no ambiente fabril, eu vi muito no ambiente fabril, é muito mais familiar, não que seja mais fácil, mas é muito mais familiar a implantação da metodologia. Então, as pessoas estão muito mais familiarizadas com a metodologia, já ouviram falar de Lean, de desperdícios, enfim, de projetos, então é tudo muito mais controlado e mais fácil, entre aspas, a implementação, né? Na verdade, a facilidade depende de uma série de fatores, mas é um ambiente muito mais controlado para você implementar. E aí eu acabei optando aqui por colocar o tema de melhorar processos em áreas administrativas, porque foi onde eu tive algumas experiências que eu gostaria de compartilhar que funcionaram muito bem, principalmente em áreas administrativas pouco convencionais, né? Então, principalmente na empresa farmacêutica, eu trabalhei com algumas áreas bem pouco convencionais, onde no começo a gente teve muita resistência, mas depois com o andamento da metodologia a gente conseguiu facilitar isso e quebrar diversas barreiras. Então, a gente atua em farmacovigilância, pesquisa clínica, compras RH, entre outras áreas da companhia. Mas essas áreas de saúde específica, né? Então, pesquisa clínica, farmacovigilância, assuntos regulatórios, etc., são muitas pessoas com a formação muito técnica, mas numa área farmacêutica, por exemplo. E elas têm pouco conhecimento com essa metodologia. Então foi muito legal aí ter atuado, e eu acho que era muito disso que eu queria compartilhar, né, os fatores de sucesso que eu tive, né, e quais foram as metodologias e as técnicas que eu usei para conseguir ter sucesso nessa implementação
desses projetos em áreas administrativas, ok? Bom, vamos lá. A minha agenda eu dividi em 3 tópicos, né? Eu tentei ser o mais objetivo direto para a gente ir direto ao ponto e para que a gente possa explicar e aproveitar esse tempo aí, que é um tempo curto, então tentei ser o mais objetivo possível. Então, eu dividi em 3 pontos da minha agenda. Então, o primeiro é fatores de sucesso na implantação de projetos de melhoria, aí aqui não só para projetos de áreas administrativas, eu acho que no geral. Passo a passo para a realização dos projetos, então eu montei uma estrutura lógica que eu utilizo no meu dia a dia, até hoje em dia nos projetos, e dicas importantes para o dia a dia dos projetos. Então eu dividi em 3 tópicos aí, onde eu vou tentar explorar e dar muitas dicas para vocês, até compartilhando a experiência dos meus fatores de sucesso, tá ok? Vamos lá, começando de fatores de sucesso na implantação de projetos de melhoria. Então, nós temos diversos fatores de projeto na implantação de projetos de melhoria. Perdão. Esses fatores de sucesso que eu vou falar, eles não se aplicam só para áreas administrativas, eles se aplicam para o ambiente do Fabril ou qualquer empresa como um todo, né? Mas eu acho que são sempre dicas importantes. Então, primeiro de todos, que eu quis destacar, escolhas dos temas certos, temas quentes da área da empresa. Então, quando a gente vai começar um projeto de melhoria, é importante a gente ser assertivo na escolha do tema, porque se a gente faz a escolha do tema errado, né, a gente tem grande probabilidade de, durante a condução do projeto, esse projeto perder força e ficar de lado. Então é importante. Quando a gente fala a escolha dos temas certos, temas quentes da área, da empresa, a gente não tem que falar do dia somente. Então, nós temos muitas situações, eu tive diversas situações em que você vai fazer uma entrevista com algum diretor, algum gerente, a gente fala um problema que está acontecendo naquele dia, porque ele foi chamado a atenção ou teve algum indicador que naquele dia desviou. Ah, então temos que fazer o projeto ali. Só que com o decorrer dos dias dos meses, aquele era um problema muito pontual que aconteceu e foi corrigido. Então ele não precisava de um projeto especificamente de melhoria, não precisava de muitas pessoas dedicadas para resolver e tratar como um projeto, né? Então é importante a gente olhar o tema como um todo, não pontualmente o que está acontecendo naquele dia. Segundo fator, temas que seja possível a mensuração dos resultados, antes e depois. Muito importante, né? Então, a gente não pode começar um tema de projeto numa área que não tem indicador, que a gente não consegue medir qual é a situação atual, porque a gente vai trabalhar, vai dedicar tempo, e quando chegar lá na condição futura, para mostrar os resultados, a gente não consegue comparar o antes com o depois. Então, temas que a gente não consegue mensurar, ou a gente cria uma base para conseguir mensurar, ou a gente não trabalha. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue melhorar. Esse é o outro ponto importante. Terceiro ponto, ter a habilidade de ouvir e saber transformar os insights da equipe em ações. De novo, esse aqui serve para todos os projetos, mas principalmente nessas áreas administrativas e nessas áreas que eu citei para vocês, de farmacovigilância, pesquisa clínica, etc. As pessoas, elas falam. Então, você vai fazer um brainstorm, as pessoas sabem falar, sabem colocar todos os pontos delas. Mas elas não, às vezes têm dificuldade de transformar numa linguagem que seja familiar, que seja uma linguagem de melhoria, uma linguagem simples e direta. Então é importante nós termos esse mindset de conseguir captar o que a gente ouve e transformar de maneira prática em ações de melhoria, tá? Quarto fator, trabalhar com simplicidade dinâmica. Isso aqui, para mim, foi um fator extremamente importante para conseguir ter sucesso nesses projetos. O que eu digo trabalhar com simplicidade? Grande parte das minhas reuniões com essas equipes, eu resolvia com uma lousa, com post-its e com caneta. Então, é trabalhar com simplicidade e a gente conseguir ter essa dinâmica. Não pensar em fórmulas mirabolantes, de reuniões extremamente extensas, onde a gente não chega em conclusões nenhuma. Principalmente para esse público, é importante a gente ter simplicidade, conseguir extrair das pessoas, num mapeamento de processo, por exemplo, você conseguir colocar numa lousa, numa parede, num flip chart, o processo das pessoas. Elas visualizando, elas vão conseguir você vai conseguir conquistar essas pessoas e vai conseguir ter uma troca. Então, é importante demais simplicidade dinâmica. Então, você tem que ser dinâmico para se adaptar às situações e conseguir captar o que está acontecendo no momento. Então, é extremamente importante esses 2 fatores. Ser flexível, mas com disciplina, né? Então pode ser um pouco contraditório, mas o que eu quis dizer com flexibilidade? Quando a gente lida com esse público, são pessoas que não estão familiarizadas, a grande maioria das vezes, com projetos, com metodologia de Lean Six Sigma, DMAIC, PDCA e etc. Então é importante a gente ter essa flexibilidade de entender o ambiente e em alguns momentos a gente conseguir ceder em alguns pontos e não seguir tão à risca a metodologia tão a seco, né? Então a gente
flexibilizando, mas com disciplina para a gente não fugir da nossa estratégia do DMAIC, que a gente conhece tão a fundo, do PDCA, etc. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, mas a disciplina principalmente para cumprir prazo, cronogramas e etc. E por último, eu acho que aqui é para quem trabalha com melhoria contínua, se ele não souber trabalhar em time, ele não vai trabalhar na área de melhoria contínua. É saber trabalhar em time. Então, quando eu falo saber trabalhar em time, é saber ouvir, é saber falar, é ser flexível, é saber lidar com as pessoas, saber engajar, cobrar da maneira como deve ser cobrado, enfim. Isso aqui não vale só para melhoria contínua, vale para o mundo corporativo como um todo, mas principalmente, eu com tantos anos aí na área de melhoria contínua, eu acho que as pessoas que não sabem trabalhar em time, elas têm que sair da área, né? Então é importante a gente saber lidar e usar essa característica. Tá ok? Bom, vamos lá. Segundo ponto tópico da minha agenda, né? Então é onde a gente vai mais para a parte de como as coisas acontecem aí. Passo a passo para a realização dos projetos. Então, eu montei um fluxograma de maneira bem grosseira aqui para explicar um passo a passo, uma estrutura de como eu conduzo os projetos, principalmente com essas áreas. E a gente coloquei em macro caixas aqui, porque eu costumo falar que quando a gente está liderando um projeto, a gente tem que seguir, ele é uma receita de bolo, né? Você melhorar o processo é como seguir uma receita de bolo. Só que tem bolos que são bolo de laranja, que você faz na sua casa, que ele é extremamente simples, que você faz ele de maneira rápida e com poucos recursos e ingredientes, né? Então ele é um bolo simples, e você tem um bolo complexo, que é um bolo de casamento, por exemplo, onde ele é um bolo mais sofisticado, que você tem que ter mais ingredientes, mais recursos e mais experiência, né? Então, acho que eu faço sempre esse paralelo de que melhorar no processo você tem que seguir uma receita de bolo. Então, é um pouco dessa receita de bolo que eu trouxe para cá, para exemplificar aqui o meu passo a passo e como eu tenho na minha cabeça uma estrutura para melhorar processos, tá? Então, eu vou falar de maneira macro e depois eu vou entrar no detalhe de cada uma das caixinhas. Primeiro ponto, definir um problema. Então, é extremamente importante, antes da gente começar, a gente saber exatamente o que a gente tem que melhorar, né? Então, qual que é o escopo que a gente vai trabalhar, o que a gente vai entregar, quais são as entradas e saídas, quem que é a equipe, quem que é o sponsor do projeto, enfim, todos os aspectos que envolvem o projeto, né? Então, essa daqui é uma etapa bem crítica e bem importante, porque aqui, se a gente não define muito bem, a gente costuma falar que a gente sofre os projetos, eles têm muito da síndrome de Jacquet, né? Então você está conduzindo um projeto e aí você está fazendo um trabalho super legal e aquele diretor fala, pô, já que você está mexendo nesse processo A, por que você não olha para o processo B, C e D? Então a gente tem que ter muito foco nas entregas, senão o projeto começa a ficar muito extenso e você perde toda a credibilidade das suas entregas, tá? Então definir o problema é muito importante. Mapear o processo atual. Para mim, é a etapa mais importante de qualquer projeto, tá? A gente tem que ter um as-is, o mapa atual, a fotografia do processo como ele é, para a gente desenhar uma condição futura. Para mim, é princípio básico de projeto. Avaliar as oportunidades de melhoria. Então, a gente sabe qual que é o problema, a gente conhece o processo atual, a gente vai fazer uma avaliação. O que a gente consegue melhorar desse processo aqui? Depois, desenhar o processo futuro. A gente desenhou o processo atual, a gente sabe onde melhorar, a gente desenha o processo futuro. Então, a gente tem, para chegar daqui para cá, a gente tem que passar pelo meio, que é definir as melhorias. Só que para desenhar esse processo futuro e ele se tornar realidade, a gente tem que ter o quê? Um plano de ação, né? E por último, como será o processo, como os processos será controlado. E aí eu vou passar com mais detalhes cada um deles. Então, vamos lá. Nessa etapa do projeto, devemos definir qual o problema no processo e o que queremos melhorar. Como eu falei para vocês, temos que ir a fundo, temos que entender qual que é o escopo, qual que é o potencial de ganho, quanto que a gente vai entregar, o indicador vai sair de tanto, ele vai para tanto, vai para quanto. Então a gente tem que ser muito específico. É essencial definir o objetivo SMART do projeto. Quando eu falo objetivo SMART, é aquela metodologia que quem conhece, específico, mensurável, atingível, realista e com tempo, né? Então, a gente seguindo essa metodologia, a gente chama daquilo que a gente consegue vender o projeto no elevador para um diretor, por exemplo. Então, é o quê? Aumentar, reduzir o tempo de setup da máquina X em 10% até dezembro de 2017. Então, a gente tem que, dentro de uma frase, a gente tem que vender exatamente o tema do nosso projeto. Então, é importante a gente ter isso na nossa cabeça para a gente conseguir vender numa frase. Devemos definir o escopo, as premissas, investimentos, savings e etc. Então, como eu falei já no começo, as coisas vêm se repetindo. É muito importante a gente ter isso muito definido, o que a gente vai entregar. Então, é aquilo, o que eu prometi no começo do projeto, o que eu estou entregando no final dele.
E essa etapa deve ser registrada em um contrato de projeto. Então é muito importante a gente registrar para a gente saber, olha, meu compromisso para entregar esse, eu realmente entreguei. Aí eu tenho aqui um modelinho de contrato de projeto. Então, basicamente, eu estou mostrando isso daqui, onde ele tem esses diversos pontos que eu citei para vocês. Então, de iniciativa, escopo, requisitos, restrições e etc. Então, é um arquivinho que eu tenho, que eu uso para os projetos, onde eu tenho diversas ferramentas que eu vou mandar juntamente com esse material aqui, com essa apresentação, tá? Então, é importante a gente registrar. Se você não tiver esse modelinho, tiver algum outro modelo de contrato na sua empresa, não tem problema. É importante registrar o que faremos, tá bom? Vamos lá, mapear o processo atual. Então, nessa etapa devemos mapear o processo, aquilo que nós chamamos de as is, né? Então, como o processo é, ou seja, a situação atual. Então, aqui, pessoal, nessa etapa a gente tem que ter na cabeça o seguinte: é uma fotografia do como o processo é hoje, tá? As pessoas têm muita tendência de quando estão nessa etapa do projeto, do processo, né, de mapear, querer já dar muitas ideias. É legal, mas aqui o que a gente tem que ter, qual que é a fotografia do nosso processo hoje? Como que estamos hoje para a gente desenhar a condição futura. Então aqui é essencial que todos os envolvidos estejam presentes durante o mapeamento de processo, porque a gente não pode ter dúvida de como é. Então, se você está mapeando um processo de compras, por exemplo, e você não tem a pessoa de compras, você não tem a pessoa do fiscal que faz a entrada da nota fiscal, você não vai conseguir ter um mapeamento bem feito, ou você vai ter que marcar outras sessões de reunião para que você consiga concluir esse mapeamento de processo. Então não é o ideal. É importante que todo mundo esteja juntos na mesma reunião, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? Eu faço muito com post-its, pessoal, mas aqui eu quero exemplificar para vocês porque eu não consigo exemplificar aqui com uma lousa ou com post-its. Mas basicamente, como que eu faço o mapeamento de processo? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de demora para a contratação de novos colaboradores. Então vamos imaginar que é um processo de RH. Então, eu coloco aqui em ordem cronológica, como vocês podem ver, né? Então, as linhas aqui, em ordem cronológica, quem são os envolvidos, né? Então, cada uma das áreas. Então, tá aqui, solicitante da vaga, recrutador, o candidato em si, o departamento pessoal. Então, de maneira bem breve. E aí, eu vou fazendo um trabalho de post-its, e aí é mapeando o processo. Então, a gente vai preencher, ó, preenche formulário de solicitação de vaga. Então, a gente vai colocando. Então, por que a gente coloca em linhas? Para a gente saber o vai e vem dos processos entre as linhas e a quantidade de caixinhas, para ver se a gente consegue otimizar e etc. Então, aqui é um exemplo de um processo que eu fiz, né, então, de maneira rápida, aqui para exemplificar para vocês. Mas isso daqui a gente vai fazendo com post-it. E por que o post-it? Né? Porque quando você está fazendo, pô, essa caixa aqui não é aqui, ela é antes daquela. Você só inverte o post-it, ele te dá essa flexibilidade. Quando você está escrevendo na lousa, desenhando o processo com as caixinhas na lousa ou num flip chart, você inverteu a ordem, você vai ter que rasurar e vira uma bagunça. Então, eu faço ali na lousa, ali no passo a passo com os post-its, tá feito. Pô, tira uma foto e a gente vem para o Excel, para o Visio, Visage, etc. Então, eu fiz aqui no Excel para mostrar que a gente pode simplificar, né? Então, a gente consegue transcrever aí o fluxograma do processo no Excel. Mas a gente pode usar o Visio, Visage e diversas outras ferramentas, tá bom? E aí a gente vai para, depois que a gente tem a fotografia do processo atual, então vamos recapitular. Definimos o problema, mapeamos o processo, temos a fotografia. A gente vai melhorar esse processo. Então, se a gente está olhando para um processo, um projeto de melhoria, a gente quer desafiar esse processo. Então, a gente vai avaliar as oportunidades. Então, nessa etapa, devemos fazer o levantamento das oportunidades. Pessoal, aqui simples e direta, tão famosa, conhecida, brainstorm, toró de parpite, enfim. Né? Então, tem diversas nomenclaturas que ele é chamado. Então, durante o brainstorm, algumas dicas básicas, né? Nenhuma ideia deve ser descartada. Então, todo mundo que está ali, a gente tem que ouvir, né? Então, é importante a gente pegar todos os inputs, porque às vezes aquela ideia mais idiota é às vezes a solução do problema. Então, após o levantamento de todas as oportunidades, devemos avaliar as ações que terão maior impacto ao processo. Então, ok, a gente está falando no processo, por exemplo, de RH, de reduzir o tempo de contratação de funcionários. Né? Então, tem uma série de ações que serão levantadas. Mas, pô, uma das ações é trocar o sistema SAP. A gente tem que fazer uma avaliação do que tem maior impacto para a empresa versus o retorno. Então, pô, o impacto da troca do sistema é muito grande, mas o investimento é absurdamente alto. Eu acho que muitas vezes a gente tem muitas ações que é um treinamento, é um checklist, é uma reunião de alinhamento bem feita, enfim, são diversas ações que a gente consegue implementar antes das situações dos maiores investimentos. Então é importante a gente fazer essa avaliação esforço-impacto para efetivamente implementar. Tá? Então, aqui é o brainstorm, basicamente para a gente estruturar os pontos de melhoria.
Então aqui o tão famoso Ishikawa, né? Então a gente estrutura aí com os 6 M's, né? Então para a gente conseguir direcionar o brainstorm, mas eu costumo não sigo muito 6 M's, né? Eu acho que tem muitas vezes onde, por exemplo, que o meio ambiente, por exemplo, ele não é aplicável porque a gente está falando de um processo de contratação de RH, mas o meu sistema é importante. Então se a gente quiser trocar esse meio ambiente por um S de sistema, não tem problema. Eu acho que a estrutura espinha de peixe ela é legal para direcionar o nosso brainstorm. Porém, a gente não fica preso aos 6 M's. Eu acho que a gente tem muita flexibilidade para mudar, tá bom? Feito a avaliação de todas as possíveis melhorias do processo, a gente tem que desenhar a condição futura, aquilo que nós chamamos de to be, né? Então, como o processo será. Então, nessa etapa do processo, a gente vai fazer o quê? A gente tem a fotografia do que é e a gente sabe o que a gente pode melhorar. A gente vai desenhar um processo futuro com a metodologia muito parecida do as-is, só que com o processo melhorado, né? Então, tirando caixinhas, otimizando o processo, implementando checklists, colocando indicadores, isso a gente vai mapeando no processo com a condição futura. É uma fotografia futura de como o processo deve ser. Então, a gente vai pegar, seguir a mesma metodologia ali de dividir por linhas as áreas e vamos colocando os post-its e separando ali papéis e responsabilidades. E aí a gente vai ter uma condição futura. Pô, esse é o processo que a gente deseja. Só que a gente tem um ponto, né? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem o processo atual, nós temos as oportunidades de melhoria e a gente desenha uma condição futura. Só que para essa condição futura ser atingida, a gente tem um gap, né? Então, do que é hoje para o processo futuro. Como que a gente faz isso? A gente tem que elaborar um plano de ação, definir papéis e responsabilidades. E aí tem uma outra ferramenta muito simples que é o 5W2H. Então, como eu falei, a gente tem um gap e aí a gente vai definir um plano de ação para definir os papéis e responsabilidades. Então, isso aqui é mais simples que um 5W2H, impossível. Então, basicamente, a gente vai colocar o que é, por que a gente vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer, onde e quando. Então, é definir qual é a melhoria. Então, por exemplo, implementar um checklist para verificação dos documentos. Então, esse é o quê? Por quê? Para garantir que nenhuma informação esteja faltando durante o processo de contratação. Como? Elaborar um checklist no sistema tal. Quem? O José da área de RH. Onde? Na área de RH, na empresa, na consultoria, enfim. E quando? Que é o prazo aí. E a gente pode colocar um quanto custa se a gente tiver um segundo H, tá? Então, simples e direto aqui, a gente montar um plano de ação para todas as ações. E aí, basicamente, a gente acompanhar plano de ação, né? Então, a gente definir a periodicidade semanalmente, 2 vezes por semana, quinzenal, depende do tema que você está conduzindo. Mas, basicamente, é isso, né? Então, a gente ter aí papéis e responsabilidades, quem faz, quando faz, como faz, etc. Tá bom? Então, a gente tem o nosso, voltando, processo atual, as oportunidades de melhoria, o processo futuro e o plano de ação para a gente atingir o processo futuro, tá bom? E aí eu vou para a última caixinha do meu fluxograma mental de realização de projetos, que é definir como o processo será controlado. Pessoal, aqui vai um ponto de muita atenção que eu queria explorar um pouquinho esse tema com vocês. Aqui é onde a grande maioria das pessoas pecam. Como controlar o processo. Então, quando todo o time está olhando para aquele processo, as melhorias vão estar acontecendo e o resultado tende a estar melhorando. Então, o lead time tende a reduzir, o custo tende a cair, a eficiência tende a aumentar. Então, quando todo mundo está olhando. Mas em algum momento, a equipe de melhoria vai sair daquele processo, daquele processo em si que está sendo melhorado, e vai partir para outra. Mas aquele processo que foi melhorado é extremamente importante para a sustentabilidade de um programa, de uma área, que ele continue, se perpetue, indiferente de uma área de melhoria estar lá. Então aqui é onde a gente tem que pensar muito, né? Então, como a gente vai controlar? Eu saindo daqui, qual que é o indicador que a gente vai garantir que aquele processo que a gente melhorou vai continuar naquele patamar? Quem que vai olhar? Quando vai divulgar? Qual que é a periodicidade? Né? Então, se tivermos um desvio do indicador, quem que vai tratar aquilo ali? Né? Então, é extremamente importante a gente definir esse processo, porque as pessoas pecam muito. As pessoas melhoram, não definem indicador muito bem definido, sai do processo. Você passou um tempo, ele volta para o seu patamar inicial, e aí nós como área de melhoria contínua, você recebeu um contato aí de alguém, olha, você pode melhorar aquele processo que você melhorou ano passado, só que ele voltou para o patamar inicial. Então isso é bem frustrante e você perde muita credibilidade do trabalho como melhoria contínua. Então é muito importante, pessoal, pensem, no plano de ação tem que ter indicador, como vamos controlar, quem vai controlar. E aqui eu tenho uma ferramenta muito simples que se chama Blueprint,
que é onde a gente vai colocar basicamente as informações de controle, né? Então a gente tem aqui o nome do fórum e data de ocorrência. Então, pegando esse exemplo de RH, então na reunião mensal, objetivo, avaliar o lead time de contratação de novos funcionários, por exemplo. A frequência, então, seria mensal e quem vai controlar. Então a gente vai basicamente aqui colocar o input das informações de quem vai olhar, quando vai olhar, como vai olhar. Por quê? O processo melhorado, ele voltar para o patamar inicial, é bem, pessoal, por experiência própria, é bem ruim, tá? Então eu posso falar por experiência própria no passado de algumas situações, melhorar o processo, ele não está bem estabelecido e ele voltar para o patamar inicial. Então, pessoal, muita atenção. Vamos gastar tempo e vamos pensar em como controlar o processo, tá bom? Então, basicamente, pessoal, essa é a minha metodologia aí de trabalho. Então, eu tentei ser direto aqui no meu fluxograma, porque é importante a gente trabalhar com muita simplicidade com esse público de áreas administrativas, tá? Então, essa é meu raciocínio. E aí, como último tópico aí, para fechar, né, eu estou dando algumas dicas importantes para o dia a dia dos projetos. Então, eu já vou, são 5 dicas aí, bem simples e diretas, que eu acho que é bem importante, que ajuda bastante durante o dia dos projetos. Primeiro, como eu já venho falando, repeti algumas vezes durante essa palestra aqui, a praticidade é a chave para o sucesso, pessoal. Tem que ser simples, tem que ser prático, tem que resolver as coisas com papel e caneta, com post-it, enfim. Se a gente quiser fazer algumas coisas muito mirabolantes, apresentações extremamente mirabolantes, a gente tende a fazer as pessoas perderem o foco. Então, enquanto você está ali interagindo com simplicidade e praticidade, as pessoas estão com você. Muito importante. Segundo ponto, saber ouvir é essencial para trazer o time para o projeto. Então, nós como melhoria contínua, aí, como mentoring, né, fazendo a condução ali de projetos de melhoria, a gente tem que mais ouvir do que falar. Né? Então, a gente tem que saber ouvir, transformar isso na nossa cabeça, transformar ali com uma linguagem de projetos, e a gente tem que saber ouvir e saber levar e trazer essa informação. Tá? Altruísmo, uma palavra bonita aí que para o projeto, para quem trabalha com melhoria contínua é muito importante. Saber compartilhar os méritos. Então, quando a gente está falando de um projeto, quando a gente conclui, tem resultados, quem trabalha com melhoria contínua sabe. Não, a área de melhoria contínua, quem lidera projetos de melhoria, nosso sucesso depende do sucesso das pessoas, porque dificilmente a gente lidera projeto. Hoje, por exemplo, eu não lidero nenhum projeto, só que eu suporto um monte de gente resolvendo os problemas das áreas deles. Né? Então, quando a gente vai apresentar um resultado, a gente tem que ser altruísta. Olha, ele conduziu, mas por trás de tudo a gente tem que mostrar o nosso trabalho como suporte em relação à metodologia, tá? Quarto ponto, esse acabei de falar. Pense no pós-projeto, é essencial que as melhorias se perpetuem. Isso é muito importante, pessoal. Como sustentabilidade de um programa, de profissionais de melhoria contínua, etc. Tem que pensar no pós-projeto. Quais são os indicadores, quais são os fóruns, quem vai fazer, como vai fazer, etc. E por último, pensar fora da caixa. Eu acho que nós, como melhoria contínua, temos uma visão externa ao processo. Né? A gente está olhando aqui de fora como o processo acontece e a gente tem que entrar ali nos processos e criticar, pensar fora da caixa, sugerir, etc. Eu acho que esses são 5 dicas importantes aí para o dia a dia dos projetos que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Eu gostaria de novamente agradecer o Everton pelo convite, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência. Eu escolhi esse tema por ter experiências, eu acho que por ter tido uma experiência bacana, né, com resultados legais e com entregas e melhorias legais. E é menos comum, né? Então, a gente falar de melhorias em áreas administrativas é menos comum. Está começando a ficar mais popular agora, mas as pessoas têm mais dificuldade. Então, é isso, pessoal. Aqui estão os meus contatos, né? Então, tem e-mail aqui do Hotmail, meu celular. E no LinkedIn vocês me acham lá como João Ricardo Araújo de Melo. Então, João Melo Daza, vocês fazendo uma busca pelo LinkedIn, vocês me acham. E fiquem à vontade para me contatar. Será um prazer aí estar compartilhando experiências, falando de Lean Six Sigma, eu trabalho com isso porque eu realmente gosto de trabalhar com isso, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.